Amém? Eu vou estar lendo primeiro aqui a introdução, que diz assim: em linhas gerais, podemos definir os livros históricos como a segunda seção do Antigo Testamento, que tem como propósito narrar a história de Israel. Mas vale a pena salientar que na Bíblia hebraica esta seção está dividida em os profetas, que seriam os livros de Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, e os escritos, que seriam os livros de 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. A expressão históricos serve para classificar de um modo geral os 12 livros que vão de Josué até Esther. A diferença básica entre esta seção e o Pentateuco está na sua ênfase fundamental, pois Pentateuco tem como objetivo central traçar um perfil da história redentora de Israel, que vai desde a criação até a morte de Moisés, mas também ressalta os estabelecimentos das alianças e os fundamentos legislativos da nação israelita. Então aqui vai falar também sobre a importância dos livros históricos. A gente dá uma paradinha. A gente vai falar também sobre a importância dos livros históricos, o conteúdo, o cenário geográfico. Isso são coisas mais detalhadas que a gente lê em casa, e aqui a gente vai falar dos tópicos principais, tá ok? Porque como as aulas são muito corridas, então para a gente não ficar detido muito na leitura e a gente ter uma aula mais dinâmica, aí a gente vai estar conversando, tratando assim, e a leitura, nem sempre a gente vai fazer a leitura toda, eu vou pular para os tópicos mais importantes, tá bom? Tem uma introduçãozinha que eu achei interessante, faz um resumão daquilo que a gente vai ver nesse módulo. Se você assistiu os vídeos, então já descobriu o padrão de 5 partes. Pode soltar. Se você já assistiu os últimos vídeos, então já descobriu o padrão de 5 partes que nos ajuda a ter uma panorama de como Deus lida com a humanidade. Princípio, livramento, comunhão, provação e consumação. Nós aplicamos esse padrão também nas 5 partes da Bíblia. Então, analisamos a Torá e seus sentidos. Em Gênesis, vemos como Deus começou a lidar com o homem. Em Êxodo, como Deus libertou da escravidão. Em Levítico, como ele apelava a comunhão. Em Números, ele prova seu povo no deserto. Em Deuteronômio, ele deu uma visão moral e prévia da terra que o povo estava prestes a entrar. Hoje, queremos dar uma olhada nos livros históricos. Igual a Torá, podemos dividir os livros históricos em 5 partes. Josué é um livro com um novo começo. O povo mais velho, que não tinha fé, morreu no deserto. E Josué, que é um povo jovem, redimido e pronto para conquistar a terra. Logo no começo, o Senhor Deus revela a Josué o segredo para o sucesso das batalhas. O Senhor ordena para não desviar da sua palavra, dizendo: não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, mas antes medite nela dia e noite, e tenha cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Então, o seu sucesso não dependeria de estratégias ou táticas, mas de sua fidelidade a Deus e a sua palavra. Josué então atravessa o Jordão e começa a conquista da terra, começando por Jericó, seguido pela parte sul e por fim chegando na região mais ao norte da terra. Mas Israel falha ao não expulsar todos os inimigos da terra. Seus vizinhos começam a infiltrar suas ideologias, espiritualidade e finalmente o subjuga militarmente. E agora, game over? Claramente Deus é o Salvador, e sobre isso falam os livros de Juízes e Ruth. Juízes nos mostra os acontecimentos mais pesados e o lado mais triste, enquanto Ruth mostra a infinita graça de Deus e sua restauração. Deus nomeia indivíduos para resgatar o seu povo. Esses são chamados de juízes, mas também poderiam ser chamados de governantes ou líderes militares. Mas não é comum um resgate isolado. Israel é salvo, mas cada 40 ou 80 anos se encontra de novo em idolatria. E Deus os resgata de novo e de novo. Mas essa salvação sempre dura muito pouco. E isso nos leva ao livro de Reis. Sim, você ouviu certo. É apenas um livro. Hoje, em nossas vidas, encontramos 2 livros, mas originalmente formavam um só volume. Para entendermos melhor a mudança dos juízes para os reis, nós temos os 2 livros de Samuel.
Samuel foi o último dos juízes e também o que ungiu o primeiro rei. Basicamente é isso. O mais interessante é que, embora o conceito de monarquia é de acordo com o pensamento de Deus, ele foi originalmente demandado pelo povo por motivos bem errados. Queriam ser igual aos povos vizinhos. E isso foi exatamente o que ganharam. Um rei de acordo com os seus corações. Ele era alto, bonito, aparentemente humilde, mas logo ele se tornou uma maldição. Então Deus deu a Davi, um homem de acordo com o seu coração. E depois deu a Salomão, e eles prosperaram a Israel a incomparável magnitude de riqueza e grandeza. Esse era o plano de Deus para trazer paz ao seu povo e também às nações vizinhas. Entretanto, como você provavelmente já percebeu, o homem novamente rejeita a ideia de Deus. Então Deus os entrega ao cativeiro, aonde apenas alguns poucos permaneceram fiéis a Deus. E é sobre isso que lemos no livro de Esdras, Neemias e Esther. Esdras fala sobre quem pintou e construiu o altar, enquanto Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém. No livro de Esther, o nome de Deus sequer é mencionado, mas vemos que ele poderosamente protege seu povo, mesmo eles estando em cativeiro. Então, todos esses altos e baixos ganham uma revisão completa na quinta parte, as crônicas. Esses livros parecem como uma repetição, mas na verdade fornecem uma revisão moral de tudo que aconteceu. Como um pequeno homem, o Davi se tornou grande. Como um grande homem, o Salomão se fez pequenininho e trouxe a comida. Considerando tudo isso e olhando para essa bagunça, talvez você pense: por que tudo isso aconteceu? Por que o homem tem que ser assim? Bem, quando uma máquina deixa de funcionar, o primeiro passo é tirar a carcaça para ver as engrenagens. E é exatamente isso que queremos fazer com os livros poéticos. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo, esperamos que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, comentário e também compartilhe com seus amigos para espalhar essa mensagem. Glória a Deus. Então nós vemos aí, uma marca bem incisiva aí dos livros históricos e poéticos vai falar, os livros históricos vai falar sobre os altos e baixos de Israel. É um tal de constrói, destrói, né? E nós vemos aí que o povo, ele era conduzido... Tá ruim? Tá. Essa eu não consigo enxergar. Não consegue? Aqui dá? Não é melhor pôr de lado? Pode. Isso. Melhor. Assim dá? Tá bom. Então, nós vamos ver bastante isso no livro de Josué. Vai falar muito sobre batalhas, né? E já começa aqui no final de Deuteronômio, já tem a morte de Moisés, a entrega da liderança a Josué, e já começa também assim. E no primeiro capítulo, Deus já está falando com Josué acerca de que estaria com ele e para ele ser forte e corajoso. Amém? Então aqui o livro de Josué, o autor, aqui a apostila ela diz para a gente que o autor é incerto. Porém, o autor é desconhecido, mas Josué 24, 26 vai dizer: depois que Josué escreveu estas palavras. Então, provavelmente, ele escreveu, sim, ele é o autor, talvez não do livro completo, mas ele escreveu. Datado de 1375 a.C., entre Josué e Esther tem um período aí de aproximadamente 1000 anos de diferença. A palavra-chave desse livro é obediência, conserto e coragem. E o versículo-chave é Josué 1:9, que diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, né? Então, o livro ele tem o nome do seu principal personagem, que é Josué, o sucessor de Moisés. É um verdadeiro compêndio de batalhas. A sua importância reside no fato das batalhas não terem sido vencidas por força ou estratégia militar, mas sim pela intervenção do poder de Deus. Então Josué ele acompanhou ali Moisés em toda a sua jornada.
Ele saiu do Egito, ele tinha aproximadamente 20 anos, quando saiu da escravidão do Egito. E ele sempre estava a postos ao lado do seu líder. E foi o que deu a Josué toda essa bagagem para que ele fosse um grande comandante. E Deus escolheu ele, sim, mas houve uma intercessão de Moisés para que ele fosse o líder, para que ele fosse o comandante daquele povo, para que atravessasse o Jordão e alcançasse a terra de Canaã. Então a primeira parte da narrativa do livro de Josué vai falar sobre a conquista de Canaã, né? Que é a mais famosa, começa por Jericó. A batalha mais famosa, ela começa por Jericó. A segunda parte vai falar sobre a divisão das 12 tribos. A primeira parte é de capítulo 1 ao capítulo 12, que vai falar sobre a conquista de Canaã. A segunda parte, que é a divisão das 12 tribos, vai estar do capítulo 13 ao capítulo 21. A terceira parte vai falar sobre os atos e o discurso de Josué, que está entre o 22 e o 24. Tá? O autor do livro é desconhecido, várias descrições que nele aparecem sugerem que tenha sido escrito por uma testemunha ocular dos acontecimentos. Bom, isso aí a gente já falou. Sobre o significado do nome Josué. Josué significa salvação de Jeová, filho de Num, da tribo de Efraim. Josué nasceu no Egito, isso está em Números do capítulo 13, 8, 16, do 8 ao 16. E a primeira menção do seu nome se encontra no livro de Êxodo 17. Anteriormente ele se chamava Oséias. E Oséias significava apenas salvação, passando a ser chamado Josué por determinação de Moisés. Durante sua vida revelou traços marcantes de uma personalidade altruísta e coração fiel. Ele morreu com 110 anos. Então Josué significa Jeová, ou salvação de Jeová. O nome dele anterior era Oséias, que significava apenas salvação. Por que dessa menção? Para que o povo não acreditasse que a salvação, que a libertação aconteceria por um homem, mas aconteceria por intervenção de Deus. E assim aconteceu. Então, no livro de Josué, você vai ver tanto todas as coisas que ele era direcionado por Deus. O povo ele era liderado por Josué, por Deus, aliás, através de Josué, tá? O livro de Josué relata fatos que sucederam após a morte de Moisés no período de 1451 a 1427 a.C. Não se sabe ao certo quando o livro foi escrito. Referências aos jebuseus em Josué 15:63 sugere que o tempo do seu aparecimento tenha sido antes do reinado de Davi. Então, vamos ao que interessa. Josué é um novo líder. Moisés é morto, Josué é um novo líder. A maior peleja que Josué enfrentou, acredito eu, não foi a queda das muralhas de Jericó, mas foi conduzir um povo, apesar do povo já naquele tempo já tinha sido reciclado, vamos dizer assim, né? Porque os incrédulos, os rebeldes, os mais velhos, né? Os religiosos, aqueles que até, vamos dizer assim, os feiticeiros que estavam ali porque adoraram bezerro de ouro. Então esse povo já tinha morrido no deserto. E aí foi levantado um novo povo que nasceu no deserto. E esse povo que nasceu no deserto já vinha vindo com um novo padrão de fé, com uma nova visão de todas as coisas que eles já tinham visto, de todas as coisas que eles já tinham ouvido falar, né? Então, eles já vieram com uma nova bagagem em relação ao Senhor. Então, Josué, ele não é que ele não teve dificuldades para liderar, mas Moisés pegou a bucha maior, né? Então, quando conduziu aquele povo até ali, aquele povo morreu, então foi levantado um novo povo para que Josué conduzisse.
Quando Josué foi levantado um novo líder, então, deixa eu pegar aqui a Bíblia. Vou pegar aqui para a gente ver onde é que está a intercessão de Moisés. Já leio já. E aí no meu título aqui vai dizer assim, Deus anima Josué, Josué 1. E diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. E aqui ele já diz que ele era auxiliar de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, e o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. E lá no 9 ele diz, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E ele vai dizer também, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então Deus, ele anima Josué para que ele seja o libertador de Israel. E a gente faz um comparativo aqui, Moisés em relação à lei, né? A lei e Josué em relação à graça. O Senhor salva. Moisés era a lei. A lei não leva ninguém à terra prometida, mas a graça leva as pessoas à terra prometida. Então, fazendo um comparativo, Josué é uma espécie de Jesus, ou melhor, de Cristo. Seu nome quer dizer Jesus, tá? No grego, Jesus. No hebraico, Josué. Amém? Vocês estão entendendo? Eu nunca dei aula assim, não. Eu sou o contrário do Manuel. Manuel prega dando aula. Eu dou aula pregando. É o contrário. Vamos lá. Então, Josué como liderado, ele demonstrava muita fidelidade, tá? Então ele estava sempre acompanhando o seu líder e obedecendo suas ordens com entusiasmo, mesmo diante da insatisfação e murmuração do povo. Quantas coisas Josué passou junto com Moisés, vendo como é que funcionava a cabeça daquele povo, né? Mas ele estava sempre ali, do lado de Moisés. Moisés mandava, vai espiar, ele ia espiar. Vai para a peleja, ia para a peleja. Então, ele acreditava piamente que Moisés era dirigido, era guiado por Deus. Assim como depois, consequentemente, os seus liderados também passaram a acreditar que ele era liderado por Deus, guiado por Deus. No texto bíblico de Josué 1, do 1 ao 2, que é o que nós lemos aqui, aí diz, Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No texto bíblico, a palavra servo é usada 2 vezes em relação a Moisés, e servidor é utilizado uma vez dirigida a Josué. Esta é a característica básica daquele a quem o Senhor comissiona, o servo e o servidor. Nos relatos sobre Josué, encontrados no Pentateuco, vemos sempre exibindo o espírito serviçal. Certamente ele desenvolveu tal espírito devido à sua proximidade com Moisés, servo do Senhor. Nos textos que estão indicados aí na apostila, que é o Êxodo 17, do 8 ao 16, o 33, 11, Números, capítulo 13, capítulo 14, nos versículos 27
12 e 23, mostra Josué sempre acompanhando e obedecendo às ordens do seu líder com entusiasmo. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui, que nós que estamos estudando no núcleo de teologia, e o objetivo realmente é servir. O objetivo do núcleo é que nós estejamos aptos a servir. Infelizmente, a gente vive uma geração que não sabe servir. Hoje as pessoas elas são muito individualistas. Elas pensam e eu vou falar uma coisa para vocês, pasmem, isso é pior aqui no Guarujá. Eu já estive em outras cidades, Rio de Janeiro, eu já estive em algumas cidades do interior de São Paulo, visitando igreja, e é muito diferente. Aqui no Guarujá já participei de algumas igrejas, alguns pastores também já participaram de algumas situações, e as pessoas não sabem ser pastoreadas, as pessoas não sabem ser lideradas. Haja vista, nós vemos muitos escândalos de pessoas que se levantam contra pastores. Eu não vou defender aqueles que dão motivo para isso, mas por causa desses, muitos pastores que são bons pastores, que são bons líderes, não conseguem o respeito das ovelhas por conta disso, da má conduta de outros líderes. Então, aqui nós vemos que Josué, ele foi um exemplo, primeiro de servidor e depois de servo. Quem não sabe servir, não pode ser servo do Senhor. Então, quando a gente fala de um livro de batalhas, olha só, nós estamos falando de um livro de batalhas. E quando se trata de um livro de batalhas, quem é que está batalhando? Primeiro é um servidor. E depois é um servo. E nós vemos no livro de Josué que o pecado, ele sempre vai trazer derrota. O pecado, ele sempre traz derrota. Lá na frente a gente vai ver sobre o pecado de Acã. Sempre vai trazer derrota. Durante o povo caminhando no deserto, saindo do Egito, indo para a terra prometida, eles continuavam murmurando, continuavam entrando em rebeldia, e morrendo e recebendo ali o cajado de Deus, mas não aprendiam. Isso é muito sério. E isso acontece desde os primórdios, desde lá de começo. Então, nesses livros, nesses textos indicados aqui, depois você lê em casa, mostra sempre Josué junto, acompanhando, caminhando, dando as mãos, entusiasmado, né? Entusiasmado. E isso é uma coisa muito importante dentro do quadro de obreiros, de servidores, de servos, de líderes, de pastores, de membros da igreja. Onde falta ânimo, onde falta entusiasmo, a obra não anda. A obra só anda se tiver ânimo e entusiasmo, tá? Destaca-se o espírito da fidelidade. Josué obteve grande sucesso no ministério. A razão bastante clara, ele entendeu que só alcança sucesso aquele que é fiel em tudo. Duas outras explicações importantes quanto aos versículos 1 e 2. Primeiro, notemos que é o Senhor que chama Josué e o coloca diante da missão. Ele revelou sua vontade diretamente ao seu eleito. Porém, ele nunca sobrepujou a autoridade de Moisés. Não, quem me chamou foi Deus. Né? Não, Moisés já era, ó, virou presunto. Quem me chamou agora foi Deus. Não. Ele respeitou até o fim. Segundo, lembremos-nos de que Josué havia sido preparado pelo Senhor anteriormente através da intercessão de Moisés. Abre aí Números capítulo 27, versículo 12. Vocês já devem ter lido isso.
E diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás reunido aos teus, como Arão teu irmão, pois no deserto de Zim, quando a comunidade contendeu contra mim, não santificastes o meu nome diante deles na questão das águas. Essas foram as águas de Meribá de Cádiz no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: possa o Senhor Deus, que todos dá a vida, pôr um homem sobre esta comunidade, que saia de diante deles e entre diante deles e os faça sair e entrar, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade, e dá-lhe mandamentos na presença deles. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. Ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Sob a sua ordem, ele e todos os filhos de Israel sairão, e sob a sua ordem entrarão. Até aqui. Então nós vemos aqui que Josué, ele intercedeu para que Moisés intercedeu para que Josué ficasse no lugar dele. Ué, não foi Deus que escolheu? Foi. Só que quando Deus escolheu, Deus primeiro preparou ele junto com o seu líder. Deus escolheu Josué, colocou ele junto com o seu líder para ele ser preparado, para ele aprender tudo e conseguir atravessar para a terra prometida. Então, olha a importância que tem dentro desse contexto de transmissão de liderança e autoridade. Então, Josué fez a intercessão, Deus considerou a intercessão de Josué. Por quê? Porque de Moisés, por quê? Porque Moisés preparou Josué perante o Senhor. Amém? Então Moisés apresentou Josué a Deus por causa da sua postura diante do propósito. Isso é muito importante. Isso é muito profundo. É a mesma coisa quando se levanta um obreiro para ser ordenado. Lá em Timóteo, se eu não me engano, Paulo diz para que não sejam levantados precipitadamente, certo? E muitas pessoas são levantadas precipitadamente e não conseguem exercer o seu chamado. Por quê? Porque falta postura diante do propósito. Não é amizade que levanta o ordenado, não é preferência que levanta uma pessoa a ser ordenada, mas é a postura dela diante do propósito. Isso é muito importante. Portanto, essa palavra agora dirigida a ele tem a intenção maior de livrá-lo de qualquer dúvida e encorajá-lo no desempenho da função. Moisés, o líder anterior, com quem o Senhor falava face a face, está morto. Agora o Senhor mesmo comissiona alguém que satisfez as exigências da liderança divina e com quem tem o prazer de também falar face a face. Olha que coisa linda isso, irmãos. Isso é muito profundo. E algumas pessoas vão dizer, Josué enfrentou, acho que Josué quando recebeu a notícia de que Moisés estava morto, que ele ia liderar aquele povo, ele deve